Bom, acho que é boa tarde, né? Então, esses eventos que a gente organiza sempre rende as parcerias, né? E é por isso que eu estou aqui, né? E agradeço muito, então, o convite feito pelas professoras Nádia, Solange e Giovana, né? A Nádia já explicou o motivo de eu estar nesta mesa, né? Como propriamente vou. E, de alguma forma, também, sem imaginar que eu estivesse numa mesa sobre o corpo, de alguma forma sobre isso que eu estou falando, né? Com esse título que está aí no slide, e tentar, então, pensar um pouco o que a gente pode considerar a partir dessas noções de governo, governamentalidade, desenvolvidas por Michel Foucault, alguma coisa que a gente que esteja no horizonte dessas políticas de vida, né? Mas também é uma expressão, um termo que não... Eu tento, talvez, apresentar alguns aspectos, mas mais alguns resultados de pesquisa. Quando eu conversava com as professoras em Maringá, eles diziam, olha, presente ali, né, como é que o seu grupo tem pensado essas questões, né? E aí, então, a gente, né, tem um trabalho que cerca essas questões dos sujeitos, da verdade, dos saberes, e algumas imagens, alguns textos que reuni desses meus e de meus orientandos também, né? E então é nesse sentido que eu vou procurar, então, discutir um pouco essas questões, respaldados pelos estudos de Michel Foucault, né? A questão aqui é tentar compreender, né, o modo como o poder se exerce sobre os corpos em uma sociedade marcada pelo controle e ainda pelo disciplinamento, né? Procurar compreender os efeitos de um poder micro que se encontra vinculados a enunciados que emergem em textos midiáticos e em redes sociais, textos nos quais os sujeitos são tomados como superfície discursiva para a produção e a circulação de regimes de verdade. Então eu vou me valer de um conjunto de enunciados que permitem observar algumas formas de manifestação de uma política de vida que tem ascendência sobre o corpo feminino e sobre o corpo dos sujeitos da terceira idade. Queria fazer uma pausa que durante um tempo eu levei 6 anos com um projeto que incluía o que se chamava de novo homem, nova mulher, né? E trabalhei com isso e essa questão da virilidade e desse corpo masculino que, pelo menos em determinados textos, vai parecendo cada vez mais fragilizado, mais emotivo e tudo mais, né? E aí chegou um momento que, por uma situação específica, eu me encontrei com esse sujeito da terceira idade, e aí eu tenho alguns orientandos também que embarcaram comigo nisso, e nós temos, nos últimos 4 anos, pensado algumas questões em torno desse sujeito, né? E também, falar terceira idade, a gente vai observando que já se fala de uma quarta idade, então, às vezes, chamar de idoso ou de melhor idade, então, a gente observa uma dificuldade, né, de se fazer referência, justamente porque me parece não estar muito estabilizado os sentidos acerca desse sujeito, né? Bom, e aí talvez no decorrer da apresentação, trazendo alguns exemplos, né, pensar alguns elementos discursivos disso que eu vou entender por políticas de vida. Bom, por políticas de vida, então, eu entenderia o modo como o poder se manifesta pelo uso de determinadas técnicas e de dispositivos que produzem formas de subjetividade, ou, dito de outro modo, posições do sujeito. Em Arqueologia do Saber, Foucault define o sujeito como uma posição vazia a ser ocupada por indivíduos dos mais diferentes. Essa posição vazia, podemos acrescentar, se constitui das regras de formação de um determinado discurso, bem como dos efeitos de poder a ele vinculados. De acordo com esse autor, o discurso da loucura, né, é um dos sobre os quais ele se debruçou, além de conter determinadas regras de formação que delimitam aquilo que ele vai chamar de as modalidades enunciativas, os tipos de objetos que acolhem, os temas e as estratégias, as regras de formação desse discurso
também são atravessadas pelo poder advindo dos campos da medicina, da psiquiatria, do jurídico e do familiar. É esse grande arquivo que Foucault reúne para tratar da sua arqueologia neste livro. A ideia de políticas de vida, então, é sustentada pela tese de um poder que não somente diz não, mas também sim à vida. Portanto, é um poder produtivo, na medida em que produz subjetividades, e aí eu acrescentaria, seja para o bem, seja para o mal. E aí é preciso, com isso, pensar um pouco essa relação entre discurso, biopoder e sujeito, né? Se de um lado existe uma ordem discursiva que determina o que, como e quem é legitimado para falar sobre os sujeitos, de outro, é preciso considerar uma analítica do poder que visa governar as suas vidas. A governamentalidade funciona então como uma grade de leitura a partir da qual, como concebe Foucault, e agora eu cito o texto, é possível analisar a maneira como se conduz a conduta dos loucos, dos doentes, dos delinquentes, das crianças, como essa grade da governamentalidade também pode valer quando se trata de abordar fenômenos de outra escala, como, por exemplo, uma política econômica, como a gestão de todo o corpo social. Então, a referência que eu faço aqui é o exercício, então, de um biopoder sobre os indivíduos que os posicionam como sujeitos nos discursos que se constituem a partir dos dispositivos que vou apresentar em seguida. Se no poder pastoral efetua-se uma ótica da totalização, isto é, o pastor tem por missão conduzir seu rebanho, uma vez que a condição de existência de um rebanho é a formação de um conjunto, no biopoder o que conta é a força do próprio homem, os limites do seu corpo em suas potencialidades. Veja então que a partir do momento que o poder governamental descobriu o corpo das populações, iniciou-se todo o mecanismo voltado à disciplinarização do corpo, com a finalidade de gerir a vida dos homens. Como demonstra Foucault, esse acontecimento, o fato de que o poder governamental descobriu o corpo das populações, esse acontecimento inaugura então uma tecnologia biopolítica, voltada às disciplinas do corpo e ao controle da população. Estudar, então, a tecnologia biopolítica em relação à subjetivação é interrogar o como do poder, né? Como esse poder funciona. E lembrando que o poder não se exerce em uma economia dos discursos de verdade. As disciplinas, no interior, então, dessa grade, se caracterizam como técnicas que permitem a distribuição dos indivíduos por meio da individualização, classificação e combinação dos seus corpos, trabalhando assim como um tipo de organização de espaço. As disciplinas permitem também o controle do tempo e a sujeição do corpo ao tempo para que haja produção com eficiência. Faço referência aqui ao Foucault de Vigiar e Punir. Uma disciplina organiza a sua multiplicidade, impõe uma ordem, ajusta o corpo não só no espaço, mas também no tempo, permite o bom emprego do corpo. Citando Foucault novamente, sobre toda a superfície de contato entre o corpo e o objeto que o manipula, o poder vem se introduzir, amarra-o um ao outro, constitui um complexo corpo-arma, corpo-instrumento, corpo-máquina. Então, considerando as regras de formação de um saber sobre o corpo, legitimadas pelo dispositivo de poder descrito, a análise que eu apresento interroga o modo como os enunciados das capas de algumas revistas ocorre o investimento do poder sobre o corpo, bem como o funcionamento do discurso científico na produção de corpos fabricados. Tá. Então aqui vocês têm algumas, né? Eu sempre ando com essas imagens para lá e para cá porque elas sintetizam, digamos assim, um conjunto de textos levantados por vários orientandos, mestrandos e doutorandos, né? E que de alguma forma vão nos ajudar a pensar um pouco essa questão do disciplinamento e do controle, né? E de alguma forma como que isso está produzindo vida, né? E como eu dizia, seja para o bem, seja para o mal, né? E aí a imagem que a Kitty trouxe, né? Eu fiquei pensando muito porque ela vai desconstruindo, né? Justamente o que sobra disso, né?
Enfim, então aí nós temos algumas, o novo manual de uso, o corpo, o novo manual de uso, os limites do corpo, não é só suor, genética também determina os resultados da malhação. Ali a medicina revela a mulher de verdade, e aqui eu tinha vergonha do meu corpo. Bom, e aí então eu vou passando assim, eu fiz assim um resumo, né? Que aí a gente vai ter em relação a alguns aspectos aí da ciência, né? Então isso inclusive já foi mencionado pelos os dois professores que me antecederam, né? Essa questão da medicina, de pontos de vista mais diferentes, mas enfim, a gente não tem como não considerar esse aspecto, né, da medicina em relação a isso. Então, o que se apresenta aqui na forma de tópico é o resultado de uma análise de maior fôlego, e que o que está aqui a gente teria como uma regularidade, né? O que se mostra como uma regularidade na dispersão desses discursos sobre o corpo e tudo mais, né? Então, saberes médico e biológico, né? Apropriam-se do corpo, produzem efeitos de verdade, firmam-se como lugar autorizado e produzem discursos de controle do corpo, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, uso de quantificadores, posicionam o corpo no tempo e no espaço, delimitam o corpo numericamente, né? O dispositivo de subjetivação, que tem como alvo o corpo do sujeito e da população, né? Seria então essa questão da governamentalidade, né? Desenha o corpo como um projeto de engenharia, esquadrinham, confrontam as suas proporções, decodificam e selecionam qual é aquele que deve ser o corpo-alvo do sujeito. A nudez, isso é algo bastante regular, né? Serve para mostrar o potencial do corpo. O corpo de performance, então, ao ser estudado vira uma máquina cujas funções e atribuição são descritas em forma de manual, e aí com isso se estabelece a norma, o normal versus o anormal, né? Então, assim, o que seria o anormal, o que seria o normal quando se observa, né, essa ciência, né? Saudável, com longevidade, sempre jovem, forte, bonito, 22 pares de cromossomos, mais 2 cromossomos sexuais. O anormal seria aquilo que está fugindo a isso, né? E aí a gente, né, segue, então, observando todos esses elementos, né, que eu vou aqui colocando na forma de tópicos, né? A ciência estipula e delimita o corpo, o treino o modifica, né? A ciência assume o papel de conhecedora do corpo, né? A presença constante da voz dos especialistas de diferentes áreas, né? Isso é muito presente, né? E é com essa imagem de corpo que o sujeito irá ou não se identificar. Ocorre assim então uma corporeidade mediada, por meio da qual o sujeito passa a ter noção do seu próprio corpo a partir da replicação de textos e de imagens, né, como essas aí, né? O que vai então, o que a gente observa também é que em vários textos, sobretudo nas reportagens, há sempre assim, os diários, né, como aquele lá, eu tinha vergonha do meu corpo, né, e depois então um diário, como que esses sujeitos vão registrando a sua rotina para se aproximarem da norma, né? E aí então mas isso a gente vai observar nesses diários que o corpo então aparece como um lugar de conflito e de disputa dos saberes que se formam sobre os sujeitos e seu corpo e do sujeito com o próprio corpo, ao mesmo tempo em que cultua seu corpo, pode negá-lo, né? E é nesse jogo, né, que se dá o processo de subjetivação. A regra de formação desse discurso lhe reserva uma posição já previamente definida no tecido textual que a gente vai observando, né? Bom, isso em relação a esse corpo. Aqui eu trouxe alguns textos, imagens, né, capas de revista do corpo feminino, né, não trouxe do corpo masculino.
Eu vi na apresentação do Rafael, orientando a Ismara, que ele tem assim, um conjunto de textos da Men's Health. Não sei se vai fazer um investimento também nesse conjunto de textos, mas eu creio que se fizer esse investimento lá para o programa, né, então a gente pode seguir com essa análise em relação à questão do corpo masculino, né, no trabalho que você vai fazer de doutorado, né. Mas também há sobre isso algo muito importante, né. E nessa norma, se a gente pensar também na questão tanto do corpo masculino quanto do corpo feminino, a gente tem esse discurso da virilidade, né? Então, por exemplo, se a gente vai para um outro campo que seria o das empresas, né? Enfim, revistas como Você, Sociedade Anônima e outras, né? A gente tem sempre assim a ideia de que a mulher precisa ser como um homem para vencer no mercado de trabalho, né? Então é recorrente também esses enunciados, né? Só para a gente ter uma ideia de como que essa virilidade ela está presente, né? Como uma formação, né? Tem as suas regras, tem seus enunciados e se estende, se projeta sobre os sujeitos, né? Então, quer dizer, voltando à noção Foucaultiana de sujeito como uma posição vazia, né? Quer dizer, ocupar essa posição do viril, né? Não é algo só do sujeito masculino, mas também do feminino, né? E por aí. Saindo dessas imagens, né? Deixa eu um pouquinho mais devagar, porque... mais uma vez. Tá. Aí eu caio então para os sujeitos da terceira idade, dos idosos, né? Melhor idade, enfim, coloco tudo entre aspas, porque também começou a me interessar muito isso, né? Então essas imagens aí, também elas de alguma forma sintetizam, digamos assim, esse arquivo que eu venho constituindo com os meus orientandos há algum tempo em torno dessa questão do sujeito da terceira idade, né? E aí nós temos pelo menos 5 imagens como um exemplar do que a gente pode encontrar. Pensando nessa questão da regularidade, o que a gente observou então nesses 4 anos, quase 5 anos de pesquisa, olhando os enunciados, né, considerando essa ideia de enunciado como sério, a dispersão e a regularidade, a constituição assim diria assim de 4 trajetos temáticos, como entende Guilherme, mas Guilherme ele faz uma história de mais fôlego, de uma história de longa duração. A gente está localizado num período aí curto, de uns 15 anos para cá, né? Então, assim, o que o Guilherme faz com a fórmula pão e circo tem muito mais fôlego na história, mas de alguma forma a gente usa um pouco, talvez até livremente, essa ideia de trajeto temático, para pensar então que a gente vai observando alguns enunciados que giram em torno, por exemplo, da ideia de, em relação à terceira idade, um corpo que deseja, né? Então, vários textos, várias imagens que vão mostrar esse sujeito que volta a ter, que pode voltar a ter uma vida sexual ativa. O outro seria um sujeito que não cansa, né? Então, um conjunto de textos que mostram esses sujeitos fazendo exercícios, rapel, né? Pulando de paraquedas, enfim, né? Fazendo trilhas. Esse corpo, então, que não se cansa. E um corpo que produz, né? Que volta a trabalhar, que volta ao mercado de trabalho, que passa a fazer uso do mundo digital, do mundo da web, das redes, né? Ele aprende a usar a linguagem da internet. Então, assim, em torno desses trajetos vão se organizando esses enunciados, né? Então, veja que em relação a esse sujeito da terceira, quarta idade, é interessante observar que
O Estatuto do Idoso prescreve uma idade, que seria a terceira idade, né? Em Maringá, por exemplo, a partir dos 55 anos, a pessoa pode andar livremente, a gente chama de circular, aquilo que os ônibus, né? Então, assim, é 55, é 60, é 65, é um pouco complicado de limitar, né? Conforme, assim, né? Para fazer parte, para frequentar, se inscrever na Universidade Aberta, a terceira idade, da UEM, tem que ter 60 anos, né? Então, assim, há uma oscilação em relação a isso. Mas em relação a esse sujeito, a política de vida que funciona, apresenta e se dispersa, então, em um conjunto de enunciados, cuja regularidade permite observar a formulação de um discurso que se vale de determinadas técnicas do cuidado de si, por meio das quais o idoso é chamado, posicionado como alguém que deve cuidar de sua alma e do seu corpo. Ainda nesse discurso, a produção e a repetição de reportagens em que esse sujeito volta a estudar, a ter relacionamentos afetivos novamente, a cuidar de sua saúde física e mental, dão visibilidade ao exercício de um governo do outro, calcado, legitimado, justamente por essa formação. Né? Como analisa Deleuze, né, eu recorro a Deleuze para pensar, entender um pouco mais essa ideia de poder. Deleuze entende que o dispositivo de poder tem como componente as linhas de visibilidade e as linhas de enunciação. Em relação às primeiras, os dispositivos são máquinas de fazer ver, uma vez que podem lançar luz sobre os sujeitos. E aí eu chamo a atenção, em especial, para o discurso da web. Né? Se nós considerarmos a web em relação à acontecimentalização do envelhecimento da população, ela desempenha um papel importante na medida em que dá visibilidade a corpos envelhecidos condenados antes ao anonimato. A relação poder-saber que se manifesta na prática discursiva da web dá visibilidade a um segmento social antes esquecido, mas que agora, em virtude das políticas de inclusão digital, por exemplo, passa a figurar em quadros estatísticos. O governo da população idosa deve fazer viver essa mesma população, e uma das formas é dar condições de acesso ao mundo digital. O poder os tira da condição de sujeito à espera da morte e os lança novamente no sistema capitalista. O corpo do novo velho é um corpo que produz. Nesse sentido, entre aspas, o novo velho é aquele cujo corpo se adapta às novas formas de interação com o mundo pela linguagem da web. E uma das formas de manifestação do exercício desse poder é fazer que o sujeito fale conforme as regras de informação discursiva da web. E um dos passos para que isso ocorra é instrumentalizar o idoso com as ferramentas do mundo digital, o que implica uma espécie de letramento digital. Em outros termos, o idoso navegador de um site web deve saber que está diante de um tipo de texto diferente daquele com que está habituado a lidar. Sua intervenção como leitor será bem sucedida na medida em que se sujeitar aos dispositivos dessas tecnologias de informação. Veja então que a produção discursiva da identidade, da diferença, levando em conta a distinção entre velho, velho, novo, velho, essas expressões, esses termos aparecem recorrentemente nos textos, né? Velho, velho, novo, velho, então eu estou usando entre aspas. Pode-se dar justamente no momento em que se destina ao primeiro, ao velho, velho, um lugar convencionalmente reservado aos idosos, lugar esse caracterizado por um cotidiano marcado pela solidão, pelo esquecimento, pelo abandono e pela doença. Em oposição a esse lugar do mesmo, a subjetividade novo-velho vem se constituindo a partir de um lugar outro, no qual a velhice pode ser vivida de maneira diferente, supostamente diferente. Por esse raciocínio, certas políticas de inclusão digital materializam formas de exercício de uma governamentalidade que, supostamente, estendem para os idosos o tempo de vida com qualidade. Bom, e aí eu apresento algumas sequências. Eu fiz pesquisa em alguns sites e blogs, cito 3.
em particular, terceira idade na internet, site da terceira idade e coisa de velho, todos voltados à terceira idade. E aí tentar descrever um pouco como se dá esse dispositivo de poder saber que institui uma posição do sujeito definida como novo idoso navegador, né? E aí eu apresento um pouco o que seriam essas linhas de enunciação do dispositivo, né? Essas linhas de enunciação têm por função levar o idoso a aprender a fazer uso dos recursos da internet. E aí a gente tem algumas sequências do blog Terceira Idade na internet. Por exemplo, o que é Google Maps? Encontrei um vídeo autoexplicativo sobre localização de endereços na rede internet, o Google Maps, e compartilho a seguir. Ou, conhecendo o teclado do computador, compartilhando conhecimentos sobre o teclado do computador. Como usar o mouse, orientações básicas para a utilização do mouse. Transferir fotos digitais para o micro. Pesquisei na internet, encontrei um vídeo a seguir bem simples que compartilho. Como criar uma pasta na rede de trabalho do computador, compartilhando vídeo aula sobre como criar uma pasta na área de trabalho do computador. Vejam que nessas sequências, né, são várias, né, e se entrar em cada uma a gente vai ter os vídeos e tudo mais. O sujeito que enuncia coloca-se na posição daquele que pesquisa, compartilha e ensina seus leitores a utilizar os recursos da internet. Esse tipo de modalidade enunciativa, né, um termo usado por Foucault, é um dos elementos caracterizadores das regras de formação do discurso da web. Quando essa prática discursiva volta-se para indivíduos que ainda não estão familiarizados com seus mecanismos. Por corolário, essa mesma prática constrói subjetividades para os leitores do blog. Trata-se de alguém que deseja fazer uso da internet, mas ainda não domina os seus conhecimentos. E aí vejo que para o governo desse corpo sujeitado aos discursos dessas tecnologias, mas que desconhece como fazer uso delas, o tutorial apresenta-se então como um gênero discursivo mais apropriado. Em outras palavras, uma vez criada pelo dispositivo dessas tecnologias a necessidade de inserir o idoso no mundo virtual como uma forma de lhe dar mais tempo de vida com qualidade, entra em jogo esses elementos todos, né, de alguma forma vão ensinar, instruir o leitor, né, para se tornar então esse novo idoso navegador, né? E em relação às linhas de visibilidade, o dispositivo que constitui essa forma de subjetividade, além de fazer o novo idoso, o navegador, falar, porque ele vai aprender a usar esses mecanismos, também lhe dá visibilidade por meio de várias reportagens postadas nos sites, mas eu destaco essa. A terceira idade ganha corpo e voz na pessoa de Maria Lango, e de acordo com o blog Terceira Idade na internet, é uma senhora com 92 anos que descobriu o mundo virtual. A perspectiva da câmera enquadra esse sujeito de modo a se ter uma visão do seu corpo envelhecido. Maria Lango responde a 4 perguntas feitas pela blogueira, né, que é essa que está em pé, né? A Maria Lango sentada em frente ao seu computador de uso pessoal, em cuja tela pode-se visualizar o blog de sua autoria intitulado Bivovó Maria Lango. Ocupa a parte central da tela uma postagem com o nome Informática na medida certa, metodista. Seguida da imagem dessa senhora sentada em frente ao outro computador. Na parte direita da tela encontram-se o perfil de Maria Lango, os arquivos de seu blog. A reportagem tem como título Terceira Idade na internet. Bom, tais elementos, né, sejam eles linguísticos ou imagéticos, se assim, né, quisermos dizer, criam pelo menos 3 efeitos que eu passo a descrever. O primeiro deles, né, é bastante óbvio, que é um efeito de proximidade entre o visitante do blog, supostamente alguém da terceira idade, e um dos sujeitos reais a quem a autora se dirige com a finalidade de instruir quanto ao uso da rede de internet. Com isso, confere-se ao que se anuncia certa credibilidade, uma vez que se tem um depoimento de quem vive a experiência de uso da internet na terceira idade. O segundo é um efeito metonímico, visto que esse enquadramento imagético focaliza Maria Lango como parte de uma população sobre a qual a governamentalidade deve ser exercida.
Esse efeito atende ao processo de subjetivação, que em termos genealógicos, então eu tento entender e compreender isso em termos genealógicos, na perspectiva Foucaultiana. Então, esse processo de subjetivação se dá na dinâmica individualização, totalização e individualização. A reportagem retira do conjunto da população idosa uma pessoa que parece, então, representar aqueles que incorporaram o computador como ferramenta de socialização, de entretenimento e de pesquisa. E a título dessa descrição, a título de descrição do funcionamento dessa dinâmica, eu destaco duas respostas que Maria Lango dá às perguntas feitas pela blogueira. Ela pergunta: quais os benefícios que a internet trouxe para a senhora? Muitos. Pesquisas, novidades, além de estar em contato com amigos e família. É uma maravilha. Ela faz outra pergunta: qual a sua mensagem para as pessoas da terceira idade que ainda não conhecem o mundo virtual? Maria Lango responde: elas não sabem o que estão perdendo. Filmes, jogos, quebra-cabeças, muitas coisas em divertimento. É muito alegre e feliz estar trabalhando em computador. Veja então que o poder individualiza esse sujeito-alvo e ao mesmo tempo incide sobre todos que se encontrem nessa mesma faixa etária. Essa dinâmica, então, individualização, totalização, individualização, se completa quando, ao individualizar esse segmento social, separam daquele composto pelos sujeitos que não fazem uso da internet. Esse outro do novo velho navegador, o velho como é chamado, fica à margem do dispositivo dessas tecnologias, à margem, portanto, de uma forma de governo que visa, por intermédio da acessibilidade virtual, garantir um tempo maior de vida útil. E o terceiro elemento, o terceiro efeito, é um efeito heterotópico. Eu não tenho condições de falar o que Foucault entende por heterotopia, mas talvez vocês possam acompanhar pelo que eu falo, sem trazer a voz de Foucault. Bom, então, o que seria esse efeito heterotópico que vai funcionar aqui? Acontece na medida em que o conteúdo das perguntas desloca o sujeito entrevistado do espaço convencionalmente ocupado pelo velho. No espaço heterotópico criado pela web, a experiência da velhice é constituída pelas possibilidades que o mundo virtual oferece. Uma experiência supostamente diferente da que vivencia o velho. É essa sujeição ao dispositivo que possibilita a emergência do enunciado resposta, dadas as perguntas feitas pela blogueira, e não de outros enunciados. Assim, estar nesse espaço do mesmo é perder as oportunidades de diversão oferecidas pela rede de internet. De certa forma, é dizer não a uma vida que se crê de maior qualidade, portanto, mais feliz. Bom, eu finalizo, o tempo já está correndo, para dizer então que o que talvez eu esteja tentando considerar como políticas de vida seria pensar o modo como esse poder ele vai produzindo sujeitos enquadrados, classificados dentro de uma norma, ou sujeitos que passam a falar, passam a usar recursos antes desconhecidos, como uma forma de inseri-los nesse contexto. Resta saber, e aí eu acho que é uma questão que fica para a gente pensar e para os meus orientandos e pesquisas futuras, qual é o espaço de liberdade para esse sujeito, tanto desse sujeito que é representado nas capas de revistas femininas, quanto nesse sujeito da terceira idade. Foucault sempre apostou nesse espaço de liberdade do sujeito, E aí vem o desafio de pensar, onde esse sujeito pode se movimentar nesse espaço de liberdade quando a gente encontra esses dispositivos bastante pesados sobre a subjetividade. Era isso, muito obrigado.